E tem uma outra coisa. Então veja bem, ó. Essa função aqui, essa função g, tem uma quebra no seu gráfico. Por quê? Porque o limite pela esquerda do 4 é menos 12, o limite pela direita no 4 é 13. Significa o quê? Significa que se eu for esboçar o gráfico, no 4 o gráfico tem um salto, tem uma quebra. A mesma coisa ocorre aonde? No 2. Porque o limite pela esquerda é 9 e o limite pela direita é 0 no 2. Então no 2 o gráfico da função g tem um salto, tem uma quebra. Tá? E esse negócio de quebra, mesmo tendo quebra, eu continuo tendo uma dita continuidade lateral. Pode ser que eu tenha. Tá? Ó. Sejam f uma função, é definição, tá? Sejam f, definição. Sejam f uma função e p um número real. Dizemos que f é contínua à direita em P. Tem a definição por epsilon de delta, mas eu vou colocar no caso em que interessa mesmo, vou colocar logo como definição, porque é quando é ponto de acumulação, tá? Como eu disse em aulas passadas, a partir de um certo ponto na aula passada, toda vez que eu fizer menção a limite num ponto, limite de uma função no ponto, ou continuidade de uma função no ponto, eu estou me referindo a um ponto que é ponto de acumulação. Se eu faço menção a limite lateral, é um ponto de acumulação lateral. Porque, não sendo assim, não faz sentido, tá? Porque ou o limite não existe ou a função é contínua. Seja f uma função e p um número real. Nós dizemos que f é contínua à direita em p quando p sendo um ponto de acumulação pela direita, o p está no domínio de f e o limite... O que é que vocês acham que eu tenho que colocar aqui, hein? Para ela ser contínua pela direita? O que é que você acha que eu vou colocar aqui? Qual é o sentido? Quando é que a função é contínua pela direita? Quando o quê? Quando o limite de f de x com x tendendo a p pela direita, isso foi igual a quê? F de p. E você diz que ela é contínua à esquerda, eu vou usar preto para distinguir, para me referir à esquerda. Você diz que ela é contínua à esquerda em P quando o limite de f de x com x tendendo a P pela esquerda é igual a f de P. Me diga uma coisa, para esse exemplo aqui, olha aqui, para esse exemplo aqui. Essa função ela não é contínua no 2. Ela é contínua pela esquerda no 2? Hã? Pela esquerda? Qual é o limite de g de x com x tendendo a 2 pela esquerda? 9. O 9 é o g de 2. Quanto é que vale g de 2? Cambada de aluno estudioso. Quanto é que vale g de 2? Quanto é que vale? Hã? 9? Onde é que eu calculo g de 2? É pela expressão de cima ou pela expressão de baixo? Maior que ou igual. G de 2 é 0. Presta atenção, presta atenção. G de 2 é 0.
Então, limite de g de x com x tendendo a 2 pela esquerda é g de 2. Então, essa função não é contínua a 2 pela esquerda. Significa que se eu fizer o gráfico e o final do gráfico pela esquerda, a bolinha é aberta. Muito, rapaz, vocês estão dando nada hoje, viu? A bolinha é aberta. A bolinha é aberta. Por quê? Porque o limite de g de x com x tendendo a 2 pela esquerda não é g de 2. Mas quem é o limite de g de x com x tendendo a 2 pela direita? É 0, que é o g de 2. Isso aqui é o g de 2. Então a função é contínua, ela é contínua pela direita no 2. Significa que pela direita, o final do gráfico é uma bolinha fechada. O salto é assim. Pela esquerda do 2 termina com a bolinha aberta, no 9, e no 2 começa com a bolinha fechada, certo? Se você for fazer o gráfico, tá? E agora o 4. E o 4? Quem é g de 4? Quem é g de 4? Então aqui, ó. Ei, rapaz. Ei, rapaz. O funcionário olhando o celular na hora do expediente. Pode um negócio desse, rapaz? Hã? É justa causa, é justa causa. Vamos lá. G de 4. Quem é G de 4? Quem é? É o 13. Eu calculo por aqui. É 1 mais 3 vezes 4. Então me diga uma coisa. Ela é contínua pela direita no 4? Sim. Ela é contínua pela direita no 4. Isso aqui é o G de 4. Mas ela é contínua pela esquerda? Não. Porque isso aqui é diferente de G de 4. Então essa função G, ela não é contínua pela esquerda no 4 e ela é contínua pela direita no 4. Agora, eu vou aproveitar, eu vou resgatar o primeiro teorema da aula de hoje, que diz que a composição de funções contínuas é uma função contínua. De fato, o primeiro teorema de hoje afirma o seguinte. Obrigado. Afirma o... Entenderam? Alguma dúvida? Alguma dúvida? O primeiro teorema de hoje, olha aqui, garante o seguinte, ó. Tá? Garante o seguinte: limite de f de x com x tendendo a p igual a f de p e limite de g de u com u tendendo a f de p igual a g de f de p. O que significa o primeiro limite? O que significa o primeiro limite? Significa que a função f é contínua em p. E o que significa o segundo limite? Significa que a função g é contínua em f de p. Aí isso garante o quê? Isso garante, é o que diz, que o limite de g composta com f em x, com x tendendo a p, é igual a quê? A g de f, g composta com f aplicada em p. Ou seja, se você olhar para cá, o que está dizendo é o seguinte, é que o limite de g de f de x com x tendendo a p, isso é a mesma coisa que o limite de g de u com u tendendo a f de p. Ou seja, eu posso fazer uma mudança de variável. Isso se chama uma mudança de variável aonde? No limite. Se eu faço o u igual a f de x, eu escrevo o meu limite na variável u dessa forma. Não é não? Isso vale a pena um desenhozinho e me leva a pensar
no seguinte, a especular a seguinte coisa. E me leva a especular o seguinte, ó. Suponha que o limite de f de x com x tendendo a p seja L. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte. Isso quer dizer a seguinte coisa. Está aqui o P, está aqui o X. O que quer dizer esse limite? Quer dizer o seguinte, que quando o X tende a P, o f de X tende a L, não é? Ótimo, beleza, vamos falar assim. Significa que quando o X tende a P, o f de X tende a L. Grava aí, YouTube. Olha, eu estou dizendo que quando essa igualdade quer dizer que quando o X tende a P, o f de X tende a L. Não é isso? Agora, se eu tenho o limite de G de U com U tendendo a L igual a M, então significa o quê? Que quando o f de x tende a L, está aqui o M, o que é que acontece com G de f de x? Ó, se o U tendendo a L, G de U tende a M, ó, se o f de x tende a L, então G de f de x tende a quê? Tende a M também. Ou seja, tudo leva a crer que essas duas hipóteses aqui garantem para mim que o limite de G de f de x com x tendendo a P seja também igual a M. Porque eu penso assim, ó, quando o x tende a P, o f de x que está aqui dentro tende a quê? A L. Mas se o que está aqui dentro tende a L, G do que está aqui dentro tende a M, não é? Não é? Agora considere o seguinte, não é o que a intuição diz? A intuição diz isso, não é para você? Beleza, a intuição diz isso, ótimo. Não vou contestar não. Mas eu vou colocar um exemplo aqui para você. Considere o seguinte. Sejam F e G, sejam F e G, de R em R, as funções dadas por f de x igual a 2, a 2 se x é diferente de 0. Por exemplo, e como sendo 1, se x é igual a 0. E g de x, ou g de u, tá, g de u aqui, é igual a o 2 mais 8, se u é diferente de 2, e é igual a 3, se u é igual a 2. Ora, com isso aí nós temos, vamos lá, vamos me respondendo. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1? Quem é? Vamos acompanhando. Hã? X tendendo a 0. Tendendo a 0. Que é o que interessa. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 0? É o limite com x tendendo a 0 de quem? Se o x está tendendo a 0, o x é diferente de 0. E se o x é diferente de 0, quem é o f de x?
2. Então quem é esse limite? 2. Então eu posso pensar o seguinte, ó. Isso aqui é o meu P, isso aqui é o meu P, tá? Que é o 0. Isso aqui é o meu L, que é o limite, ó. Então, isso é verdade. Agora, também é verdade o seguinte. Quem é o limite de G de U quando U tende a 2? Quem é o limite de G de U quando U tende a 2? Isso aqui é o limite quando U tende a 2. Se U tende a 2, o U é... Então quem é G de U? É U ao quadrado mais 8. E quanto é esse limite aqui? 12. Então isso aqui é o meu M, ó. Isso aqui é o meu M. Isso aqui é o meu M. À luz do que está feito aqui, à luz do que eu estou especulando aqui, isso aqui é meu M. Isso aqui é o meu L. Então olha bem. Com x tendendo a 0, f de x tende a L. F de x tende a 2. Ora, se o f de x tende a 2, com x tendendo a 0, g de f de x tende a 12. Mas olha aqui. Quem é? Isso aqui, ponto. Você tem isso, e vou continuar ali. Presta atenção, então, se liga, se liga. Quem é o limite de G de f de x quando x tende a 0? Isso é o limite. Se o x tende a 0, o x é diferente de 0. E se o x é diferente de 0, quem é o f de x? É 2. Então esse aqui é o limite de g de 2 quando o x tende a 0. Mas quem é g de 2 com o x tendendo a 0? G de 2 eu sei quem é. Quem é g de 2? É 3. E quem é o limite de 3 quando o x tende a 0? Então isso aqui está furado. Porque isso aqui está correto. Isso aqui está correto, está perfeito. Isso aqui também está correto. Isso aqui também está correto. Então por que não está valendo isso que eu acho que vale? Por uma razão muito simples. Neste exemplo aqui, quando o x tende a 0, o f de x não tende a 2. O f de x é 2. Na expressão do limite, não está correto você concluir daqui o seguinte. Se o limite de f de x é L, você não pode escrever que f de x tende a L, você não sabe. O que tende é o x a p, porque tender é se aproximar e ser sempre diferente. Então você não pode usar o que muitas vezes se faz genericamente, que se o x tende a p, f de x tende a L. Não, porque para tender vai se aproximar sendo sempre diferente. E não é o caso aqui. Para essa função aqui, o fato do f de x, o fato do x tender a 0, não garante que o f de x tende a 2. O f de x é 2. Eis o problema. O problema é esse desenho que eu faço aqui. Isso não necessariamente é verdade. O fato de você ter esse limite como sendo L não te permite afirmar que quando o x tende a P, o f de x tende a L. Porque o f de x pode ser L. Tá certo?
Então, essa conclusão aqui, ela está furada, porque eu não vou ter isso sempre, necessariamente. Tá? Você está entendendo que a intuição fala, aqui, ó. Se liga, rapaz. Rapaz, o cara tá fogo hoje. Tá certo? Essa conclusão aqui é furada. Por quê? Porque essa figura que eu fiz aqui não corresponde à realidade sempre. Tá certo? Não corresponde à realidade sempre. Ou seja, quando é que eu vou poder fazer essa mudança de variável? Porque há casos em que eu vou fazer essa mudança de variável. E quando é que eu posso fazer? Bem, com certeza, se a f é contínua em P e a g é contínua em f de P, eu posso fazer essa mudança. Mas há casos em que eu não tenho a continuidade, eu posso fazer a mudança de variável e farei essa mudança. Vou fazê-la. Que é o seguinte. Aí eu vou colocar aqui o caso. Agora sim. Se liga, senão eu tomo o teu pincel. Tá? Vamos lá. Definição. Definição não. Proposição. Aí eu vou mostrar, eu vou colocar um caso aqui, nas notas tem mais, em que você pode fazer essa mudança. Porque qual é o problema? Qual é o problema? Eu preciso que quando x tende a P, quando x tenda, que com x tendendo a P, se eu tiver aqui, eu preciso que com x tendendo a P, o f de x tenda a L, para eu poder usar isso aqui. E é muito simples. É só você pegar a seguinte situação, ó. Sejam fg funções, tá bom? Fg funções, P um número real, L um número real e M também um número real. Se, primeiro, o L é o limite de f de x com x tendendo a P. Pronto, está aqui. Vale. Segundo, o M é o limite de g de u com u tendendo a L. Com u tendendo a L. Está aqui. Isso aqui equivale. Isso aqui vale. Só que aí, tá, para eu concluir isso aí, está faltando uma coisa. I f de x é diferente de L. Qualquer que seja x. Qualquer que seja x. Em alguma vizinhança aberta e estrita de P, se essas coisas acontecem, então, com certeza, o L é o limite com x tendendo a P de g de f de x. Ou seja, eu vou poder fazer uma mudança de variável aqui no limite, chamar isso aqui de u, e aí esse limite fica igual ao limite de g de quem? G de u, e aí com x tendendo a P, o u, que é o f de x, tende a quem? A f de P. Por quê? Porque a terceira hipótese é que numa vizinhança aberta e estrita de P, o f de x é diferente de L. Então isso me garante que quando x tende a P, o limite de f de x é L, e mais do que isso, o f de x tende a L. Entendido aí?
Então, essa condição aqui, essa hipótese, é para eu ter a garantia de que quando x tende a P, o f de x tende a L. Para e começa outro.